Tudo bem, querida aluna? Tudo bem, querido aluno? Na aula de hoje eu estou aqui para falar da matéria chamada hidrólise salina. A hidrólise salina, como o próprio nome já diz, lise é quebra, separação, e hidro é água. Então a gente está falando da quebra, a separação do sal com a molécula de água. Acaba sendo uma reação em equilíbrio químico que ocorre em que um sal se separa, então você tem a separação do cátion e do ânion pela ação da água. E isso acaba alterando o pH do meio. Então a gente tem sempre uma ideia que o sal, ele vem da reação de neutralização, ácido-base da sal mais água, a gente acaba imaginando que todo sal é neutro, que o pH do sal é 7. E a gente vai ver hoje que não é bem assim, que existem sais ácidos, sais básicos e há sim sais neutros. Então, através da hidrólise salina, há uma cobrança específica em exercícios de vestibular e Enem sobre a acidez ou basicidade de um sal. Acompanha comigo quais são as características. Vamos lá. Então a hidrólise salina é a separação do sal em meio aquoso, então ficamos por aqui. O sal, ele é constituído de um cátion e de um ânion. Normalmente o sal é uma molécula, é um composto iônico. Ele sempre tem cátion e ânion, metal e ametal. Então, na regra geral, é isso que acontece, ok? Embora tenhamos alguns compostos feitos por ligações covalentes que também liberam cátions e ânions, né? Que formam íons, eles ionizam e podem formar sais, ok? Eu vou passar alguns exemplos para vocês daqui a pouco. Mas no geral é um cátion e um ânion. No geral, tá? É importante. No geral é um metal e um ametal. Só para ilustrar. Então funciona assim. O ametal às vezes é acompanhado de oxigênio. Então pode ser só um Cl-, pode ser só um Br-, mas é comum que seja um CO3-2, né, um carbonato, um sulfato que é só 4-2. Então eu vou passar os principais para você daqui a pouco. Acompanha comigo. O sal, ele será colocado em água. A água, a gente já viu anteriormente, né, para estudar início de pH, ele sofre autoionização. Ele já tem H+ e OH-. A questão é que H+ e OH- na mesma concentração, na mesma proporção, o pH é neutro, o pH é 7. Porque a 25 graus 1 atm de pressão, tudo estabilizado, eles liberam respectivamente 10 a menos 7 mol por litro de H+, e 10 a menos 7 mol por litro de OH-. Isso faz com que o pH seja 7. Uma vez que eu coloco sal, dependendo da qualidade, da característica desse cátion e desse ânion, eu faço basicamente um desbalanceamento do H+ e do OH-. Eu altero o pH. Então o pH pode aumentar ou diminuir de acordo com quem é capturado, quem é tirado da solução. Vamos ao primeiro exemplo? Então aqui, um sal de caráter ácido. O que é um sal de caráter ácido? Ele é um sal que ao colocar em água, ele libera cátion e ânion. Agora a grande questão é a característica, a qualidade desse cátion e a qualidade desse ânion. Esse cátion é conhecido por ser um cátion fraco. O que é um cátion fraco? Ele é um cátion que vem de uma base fraca. Ele é um cátion que ele não gosta de ficar na forma iônica. Ele estabiliza sempre com um ânion à disposição. Então o NH4 é um daqueles exemplos que eu falei para você, que não é um metal, não é, e é o que mais aparece, sendo não metálico, é o NH4. Eu poderia escolher aqui qualquer outro cátion fraco, que não seja da 1A e da 2A da tabela periódica. Podia ser qualquer outro metal, podia ser ferro, 2+, 3+, podia ser zinco, cobre. Eu escolhi o NH4 justamente para você lembrar que NH4 é o amônio, esse composto é o cloreto de amônio, e NH4 é uma combinação bem incomum para um cátion, né? Porque normalmente ele é um metal mais, Na+, Ba2+, Ca+2, então ele é sempre um elemento. Aqui eu tenho a combinação de um cátion, mas ele é o cátion. Ele está ligado no cloro. O cloro é um ânion forte. O que é um ânion forte? Ele vem de um ácido forte, e ele prefere ficar na forma ionizada. Ele prefere ficar na forma de Cl-. Essa é a grande característica aqui que vai mudar tudo no nosso exercício. Por causa do NH4 ser um cátion fraco, ele busca estabilizar, certo? Ele não gosta de ficar na forma ionizada, ele quer estabilizar.
com alguém, ele quer se juntar com um ânion. E um ânion disponível é o OH-. Por que, que um ânion disponível é o OH-? Porque a água ioniza. Eu coloquei aqui embaixo só para ficar esteticamente mais bonitinho. O NH4, o NH4 vai capturar o OH-. Então o NH4 vai atrás do ânion e vai tirar o OH-. Tirar. Aí a parte interessante, tá vendo aqui, ó, que era equilibrado, a quantidade de OH+, a quantidade de OH- era a mesma? Se você reduzir a quantidade de OH-, a quantidade de OH+ será maior. Então o que vai acontecer aqui é o seguinte, o cloro, ele é um ânion forte. Por ser um ânion forte, ele permanece na forma de Cl-. Ele não vai buscar nenhum cátion para se estabilizar. Ele igual, o alfa dele é alto, ele prefere ficar dissociado, ionizado. Então ele fica na forma Cl-. Sobra H+. Sobra H+. A gente até costuma dizer que, fica até mais fácil de visualizar, que nessa equação, ó, em que o NH4Cl, cloreto de amônio, reage com água, e a gente fala que reage mesmo, não é só uma dissolução, não só dissolve, vai formar com um composto aqui, que é o NH4OH, já estabilizado, veja só. O NH4 já capturou o OH e vai formar Cl- e H+. Perceba, já está representado aqui que sobrou o H+. Então o H+ já está sobrando aqui, ó. E o H+ sobrando é símbolo de acidez. Acidez. Por isso que eu chamei de sal ácido. Ele é um sal que tem o caráter ácido. Se eu precisar, por exemplo, neutralizar uma base e não tiver um ácido em mãos, eu posso usar um sal ácido. Então o sal ácido é aquele que permite a liberação de H+ no final. Na prática, você desequilibrou a concentração de H+, ela ficou maior em mols por litro do que a concentração de OH-. Você pode dizer, quando chega nessa situação, que o pH é menor do que 7. Não se esqueça que a solução é ácida. Então a solução ficou ácida, mesmo adicionando um sal. Veja a combinação: cátion fraco, ânion forte. Ok? Vamos para o segundo método? O segundo método agora combinando para dar um sal básico. Me acompanha aí. Agora a gente vai falar então do sal básico. O que é o sal básico? O sal básico é a combinação contrária, né? Que eu acabei de explicar para você. Ó, no sal básico a gente vai juntar um cátion forte e um ânion fraco. Anota aí, cátion forte dá um A e dá 2A da tabela periódica, exceto o magnésio. Então cátions fortes são esses. Não sendo esses cátions, todos os outros são fracos. Eu escolhi aqui o sódio, que está na 1A da tabela periódica, um elemento muito comum, aparecer principalmente em sal. Então, Na mais CO3 menos 2. Menos 2 por quê? Porque ele vem do ácido carbônico, que é o H2CO3. E é muito relevante falar disso. Porque você sabendo que ele tem H2CO3, você vai saber que a carga dele é menos 2. E se você fizer o número de O menos o número de H, você lembra dessa regra? Está na minha aulinha de ácidos, hein? Em ácidos. Regra importante. 3 menos 2 dá 1. Toda vez que você faz número de O menos número de H, se ele der igual ou maior que 2, ele é forte. Se ele der menor que 2, ele é fraco. Então aqui, ó, 3 menos 2 dá 1. Ele é fraco. Ele é um ácido fraco. O CO3 vem de um ácido fraco. Ele é um ânion fraco. E essa combinação dele ser um ânion fraco faz com que ele não queira ficar sozinho na forma iônica, que ele procure alguém para se estabilizar. Com quem ele vai estabilizar? Com o hidrogênio, com H+, com íon H+. E aí o CO3 menos 2 faz captura de H+. Não está balanceado. A ideia é ele pegar 2 H+, eu vou precisar de 2 águas, vai liberar 2 OH-, até aí tudo bem. Mas o importante é você entender o seguinte, ó, que o H2CO3 e o H+, eles vão estabilizar e vão formar H2CO3. Ok, vão formar o H2CO3, ó. O importante é o que sobra. O Na+ é forte. Ele é forte aqui, ó. Ele é um cátion forte. Por ele ser forte, ele permanece na forma de Na+. E aí sobra OH-. Se sobra OH-, a concentração de OH- é maior. Faz sentido? Ó, tem OH- sobrando, a mais, numa maior proporção comparado ao OH+. Logo, o pH fica maior do que 7. Ou seja, o sal fica com caráter básico. Carbonatos.
Grava isso. Carbonatos são normalmente usados como sais básicos. Você usa o bicarbonato de sódio ou o próprio carbonato de sódio para neutralizar alguma acidez. Pode ser uma acidez em uma afta, né, para tirar aquela películazinha que forma cheia de ácidos. Pode ser para escovação dental. Carbonatos são usados no creme dental para fazer a escovação, para elevar o pH. Então não estranhe que você tenha carbonatos capturando H+. Se você quiser reescrever a equação, você pode. Você pode falar aqui, ó, que o Na2CO3 reagiu com água, sofreu hidrólise, é importante esse vocabulário, sofreu hidrólise, formou H2CO3, ó, que se estabilizaram aqui, e formou 2Na+, 2Na+, e sobraram 2 OH-. Por que eu estou falando isso? Porque a gente vai ter que dobrar aqui a água para que tenha 2 hidrogênios aqui, ainda tenha 2 OHs. Sobrou OH-, ó. Atenção no OH- sobrando aqui. OH- sobrando significa que o meio ficou básico. Você não vê H+ aqui, né? Você vê OH-. Então o pH ficou mais perto do 14, acima do 7. O meio ficou básico com um sal. Então você tem um sal, ó. Origem, um sal de caráter básico. Compreendeu essa? Vamos para a última? A última, um sal neutro. Era esperado, né? Eu tenho um cátion forte e um ânion forte. Eu tenho os dois fortes. Então, os dois fortes, exemplo, NaCl, o sal de cozinha, o cloreto de sódio que você tem aí na sua casa, que a gente normalmente faz, né? A gente utiliza no tempero. E o NaCl ele é um sal neutro, ele não altera o pH. Por que ele não altera? O Na está na 1A da tabela periódica e o cloro é um ânion forte. Ele vem de um ácido HCl que é forte. Cátion forte e ânion forte, está aqui, forte, forte. Então vamos lá, vamos anotar. Cátion forte, ânion forte. Ninguém vai atrás de nenhum H+ e nem OH-. O H+ e o OH- ficam com a mesma concentração. Logo o pH neutro. pH igual a 7. Ele é um sal neutro. Pegou essa? Então, sal neutro. Não tem hidrólise, né? Você pode até notar a observação, não há hidrólise. Por que não há hidrólise? Não teve reação. A água não reagiu, a água não foi reagente aqui. Não foi reagente. Você que gosta das teorias de ácidos e bases, né? Aqui a água agiu como o ânion fraco, né? O CO3, ela reagiu com o CO3, ela reagiu com o ânion fraco. Tanto que formou uma substância, H2CO3. Aqui não reagiu com nada. A água foi um meio que dissolveu, só dissolveu. Então, NaCl, que é um sal neutro, normalmente a gente coloca não houve hidrólise. Então, não há hidrólise. Você pode colocar aqui. Não há hidrólise. Não há hidrólise, está aqui, ó. Pode anotar. A hidrólise nas reações em que o ácido é formado a partir do ânion, ou a base é formada a partir do cátion, mas em que há esse processo de separação do cátion e do ânion e eles reagem com alguém. Um deles, né, reage com H+ ou com H-, respectivamente. Ok? Compreendeu? Vou dar licença para você tirar um print, ó, dessa tela. Então tá aí, ó. E espero que você tenha até agora acompanhado. Agora a gente vai para a parte final. Qual é a parte final? Eu vou te dar as dicas de quem é forte e quem é fraco. Então fica aí que na próxima luzinha aqui, o cátions e ânions. Vamos analisar os dois, ok? Olha aqui, nesse quadro eu tenho os cátions e os ânions. Então aqui eu vou falar dos cátions fortes e fracos e aqui dos ânions fortes e fracos, para te ajudar a identificar dentro da hidrólise salina quem é o forte, o fraco, quem vai dar neutro, quem vai dar ácido, quem vai dar básico. Me acompanha aí. Cátions fortes é o mais fácil, 1A e 2A da tabela periódica. Quem é meu aluno sabe que toda vez eu falo sobre isso. Você tem que saber 1A e 2A da tabela periódica para vários assuntos, para bases, para NOx, número de oxidação, e para saber quem são os fortes, os cátions fortes. Eles são os mais reativos, eles estão à esquerda da tabela periódica, alcalinos e alcalinos terrosos. Então, eles formam a lista de cátions fortes. O Mg+2, ele forma uma base fraca. No entanto, quando ele está na forma de cátion, ele é considerado forte com outra combinação. Então fica atento só com o magnésio, tá? O magnésio, quando ele está lá na forma de base, ele forma uma base fraca, porque é pouco solúvel lá e tudo mais. Mas aqui a gente classifica como magnésio um cátion forte.
Um A e 2A, cátion forte. Qualquer combinação que pegue com eles, principalmente com sódio, potássio, ó, magnésio e cálcio, nem são todos que aparecem sempre, ó, os que aparecem muito. O sódio, o potássio, magnésio e cálcio. Os outros, às vezes, né? Às vezes tem um estrôncio numa ligação, um lítio, mas eles são cátions fortes, são muito reativos, preferem ficar na forma iônica, não vão atrás de OH- para estabilizar. Cátions fracos, todos os outros cátions que você topar na tabela periódica, que você estiver estudando, eles são fracos. Exemplo, NH4+, que é o amônio, muito importante, né? A gente acaba usando demais o amônio. Então aqui, ó, amônio, NH3 é um gás, amônia é uma coisa, NH4 é o amônio. Então, tá aí. O cátion amônio, monovalente. O ferro pode ser o mais 2, o mais 3, são fracos. O alumínio, né? O alumínio está na 3A da tabela periódica. Então, às vezes a gente estuda, né? 1A, 2A e 3A. Mas aqui o 3A não entra, ele é um cátion fraco. Veja, não tem nada a ver com a carga dele, o número da carga, o número do NOx. Tem a ver com a característica dele de desprender, de separar, o alfa dele, o grau de ionização, que tem a ver com a reatividade. Então os elementos de transição que ficam no meio da tabela periódica, se você pegar bem, ó, reatividade, 1A e 2A. Então são mais reativos. Pegar todo o meio da tabela periódica, metade de transição, e aí uma parte assim, né, ó, que vem mais ou menos assim na tabela periódica, eles todos são metais. Tirando o hidrogênio, ó, então esquece o hidrogênio aqui, a gente está falando dos metais. Os metais, a reatividade aponta para a esquerda e para baixo. Ou seja, aponta para 1A e 2A da tabela periódica. Depois vai ficando menos reativo, vai ficando mais nobre. E aí o elemento se torna, o cátion se torna mais fraco, conforme vem seguindo para o lado direito da tabela. Por outro lado, os ametais. Os ametais estão aqui, né? 7A, 6A, 5A. E eles formam os ânions. Mas eles muitas vezes não formam os ânions sozinhos, como Cl-, Br- e I-. Aqui tem muito assunto. É só um resumo dos principais, mas na realidade sugiro que você volte na aula de ácidos, e volte na nomenclatura dos ácidos. É lá que está toda a matéria. Por quê? A gente na realidade não sabe, eu não lembro, não memoriza que o Cl- é forte. A gente memoriza que o HCl é forte, que é um ácido forte. E por sua vez, quando ele libera o ânion é forte. A mesma coisa acontece, por exemplo, com o HNO3. A gente, ó, HNO3 é um ácido forte. Quando ele libera o H+, e o NO3-, ele se torna um ânion forte. Então a relação é do ácido com seu respectivo ânion. Esses todos que estão no quadro, eles têm um porquê de estarem aí. Eles são os principais. Todos esses, eles derivam de ácidos, eles são sais terminados em eto. Mas eles vêm de um ácido terminados, todos os nomes terminados em hídrico, que são os sem oxigênio. Então é cloreto, brometo e iodeto que derivam dos ácidos. Clorídrico, bromídrico e iodídrico, respectivamente, HCl, HBr e HI. Ok? Eto, porque vem do ácido hídrico. Agora, essa lista aqui de baixo é mais importante ainda, porque ele vem dos ácidos com terminação ico. Esses daqui, ó, nítrico, clórico, brômico, iódico e sulfúrico, que vão formar sais com terminação ato. Então, todos esses têm terminação ato, porque vem de um ácido, sempre, terminado em ico. Ico. São os mais comuns. Vou pegar um como exemplo, um bem famoso, o SO4, menos 2. Ele vem do ácido H2SO4. É importante você saber o número de hidrogênio, porque se você souber o número de hidrogênio que tem no ácido, você consegue subtrair. 4 menos 2 é aquela regra que eu te falei mais cedo. 4 menos 2 dá 2. Qualquer subtração, número de O menos número de H, que dá 2 ou mais, o ácido é forte. Se o ácido é forte, seu respectivo ânion também entra na lista dos fortes. Então todos esses aqui, ó, tem um hidrogênio. Você percebeu que os 4 primeiros são iguais? NO3, ClO3, BrO3 e O3. É assim mesmo. Cada um tinha um H, todos eles são fortes. Aí tem o SO4 menos 2, que também é forte. Fracos, vale a pena dizer. Orgânicos são todos fracos. Em química orgânica tem uma função chamada ácido carboxílico. Tá aqui, ó, COOH, dupla OH. Libera esse H é o ionizável, mas ele é fraco. Além dele ser monoácido, né, que ele vai liberar esse H, mas ele é fraco. Então ele vem do ânion. O ânion fraco
ele perde esse H, fica menos aqui, e ele é considerado um ânion fraco. Então todo ácido orgânico de frutas cítricas são ácidos de caráter ácido, mas de caráter fraquinho, tá? Ok. Esse aqui, eu quero falar desse em especial, até usei no exercício. Tem duas possibilidades derivadas do ácido carbônico. Então o ácido carbônico é o H2CO3. Vou colocar aqui, ó, H2CO3. Ele pode perder um H, ele vira o hidrogenocarbonato, que é fraco, e ele pode liberar dois Hs, que ele é o carbonato, que ele é fraco também. Então hidrogenocarbonato e carbonato são fracos. São fracos. Eles são usados para equilíbrio de acidez em muitas situações, porque eles consomem H+. Então se eu tiver muito carbonato no meio, ele é uma esponja de H+. Ele faz captura de H+, por causa disso, porque ele é fraco. S-2 e CN-1. Por que eles estão aqui? Para combinar, né, com Cl, BRI, que não tem oxigênio, eu quis colocar aqui 2 também que não tem oxigênio. Então o S-2 que é o sulfeto e o cianeto, também terminados em eto. E aqui o PO4-3 que é o fosfato, ele é dessa mesma lista, né, junto com o carbonato, o fosfato é da lista dos átomos, que são os mais importantes, e ele também é fraco. Ele tinha 3 hidrogênios, ó, se você fizer 4 menos 3 vai dar 1, ele é fraquinho. Acompanhou até aqui? Vou te dar licença, né, para você poder tirar um print dessa aula. E terminamos por aqui. Espero que você tenha acompanhado, que você tenha compreendido todo esse lance de hidrólise salina, cátion forte, cátion fraco, ânion forte, ânion fraco. Isso fique fácil para você tocar o barco com hidrólise salina. Terminamos? Então bons estudos e até a próxima!